Olá, hoje começamos mais um Nerdcast, agora na modalidade perguntas e respostas, falando sobre abandono afetivo. É um tema, hoje em dia, muito discutível, né, na área de direito de família. O que configura o abandono afetivo? O abandono afetivo é quando um pai ou uma mãe negligencia emocionalmente, né, a parte de afeto, um filho ou uma filha. Tá? É diferente do abandono material, quando a gente está tratando de pensão alimentícia, né? Desse suporte material para uma criança ou um adolescente. Quando eu estou falando de abandono afetivo, pode acontecer até do pai estar pagando, né, o pai ou a mãe, estar pagando a pensão alimentícia, dando esse suporte material, né, cumprindo com essa obrigação material, mas está negligenciando quanto à questão de afeto essa criança ou esse adolescente. Hoje em dia, a gente tem uma maior discussão sobre isso, uma maior repercussão nessa questão, foi ganhando maior destaque, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu situações em que o abandono afetivo pode configurar um caso de reparação de danos, da chamada indenização por danos morais. A gente teve um primeiro caso em 2012 bem emblemático, em que o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz de primeiro grau reconhecendo, né, que este abandono afetivo gerou um abalo moral indenizável, e o STJ manteve a condenação desse pai ao pagamento de uma indenização por R$200 mil ao filho que ele negligenciou. Essa primeira decisão de 2012 acabou servindo como precedente para outros casos, né, em que também houve a negligência, houve esse abandono afetivo, né, essa falta de cuidado. E a gente já teve um caso em São Paulo em que o pai foi condenado a indenização de R$50 mil, outro caso em outros estados, né? E também no Paraná a gente teve um caso de condenação do pai por abandono afetivo, também ao valor de R$50 mil, porque além do abandono do pai, também teve uma questão de bullying praticado pela família paterna contra esta criança, que na época que entrou com o processo já era um adulto. Tá bem? Normalmente, essas ações de abandono afetivo, a gente aguarda, né, a criança ou adolescente ser maior de idade para entrar com esse processo. No julgado inicial que eu falei para vocês de 2012, uma coisa que ficou bem marcante, uma frase que ficou bem marcante ali na fundamentação dos ministros, foi quando a ministra Nancy Andrighi afirmou: amar é faculdade, cuidar é dever. Então, assim, antigamente, antes desse julgamento em específico, a questão da indenização por danos morais, né, do abandono afetivo, não era muito discutida porque considerava a possibilidade de uma indenização apenas nos casos de abandono material, ou seja, quando o pai ou a mãe, né, quem era obrigado ao pagamento de pensão alimentícia, não o fazia. Aí, após essa criança ou adolescente ser maior de idade, ela entrava com essa ação de indenização, além do processo próprio, né, de cobrança de execução de alimentos. Aí, depois desse caso, de 2012, ficou reconhecido como a questão psicológica mesmo, né, como podem haver consequências de uma negligência de um pai ou uma mãe afetivamente quanto ao filho. Inclusive, tem estudos que demonstram, né, que essa criança ou adolescente, pode ter grandes repercussões na vida social, no trabalho, nos relacionamentos afetivos, enfim, em todos os vínculos que ela vai ter com pessoas, com a sociedade, por conta dessa negligência do pai ou da mãe. Então, isso passou a ser considerado de uma forma relevante pelos tribunais, pela jurisprudência, e passou, a depender do caso, a ser considerado como uma situação que deve ser indenizada por esse pai ou essa mãe que foi negligente. Bom, o episódio de hoje é bem curtinho, mas para explicar mesmo como que funciona essa questão do abandono afetivo, que difere do abandono material, sendo que ambas, né, com suas diferenciações próprias, são cabíveis indenização por danos morais. Mas é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se ligue no canal nos próximos episódios e nos vemos.